Fala pessoal, tudo bom? Professor Dmitry aqui. E nessa aula é uma aula em sequência da primeira que a gente teve aqui sobre triângulos equiláteros, tá? Nessa primeira aula, o foco aqui realmente era a gente achar a altura do triângulo equilátero, uma expressão para essa altura do triângulo equilátero. Então, quem não viu, assista, tá? Porque é uma aula extremamente importante, não só para abordar como chegar nessa fórmula, tá? Que acelera muito o nosso processo quando a gente tem triângulos equiláteros, mas também tem vários outros pontos importantes, tá? Teorema de Pitágoras, entender quais são os nomes dos elementos ali num triângulo retângulo, tá bom? Algumas coisas importantes de somas e subtrações de frações, tá? Que envolvem a gente ter a noção de fração equivalente. Então, é uma aula bem importante para vocês poderem, né, conseguir chegar por conta própria, vamos dizer assim, chegarem nessa fórmula da altura do triângulo equilátero, que muitas vezes ela é só decorada, mas é importante entender a demonstração, tá bom? Hoje eu vou trabalhar aqui com vocês agora a noção de área do triângulo equilátero, porque também tem muitas questões que a gente vê, não só em geometria plana, tá? Em outras geometrias também, na geometria analítica, na geometria espacial, coisas que envolvem a área de triângulo equilátero, tá bom? Então, a gente vai usar como base já essa informação que a gente tem da altura do triângulo equilátero e vamos vamos criar uma expressão para a área do triângulo equilátero, ou seja, a região preenchida interna desse triângulo, que é a noção de área, tá? A noção de área, ela basicamente é vocês conseguirem ter uma medida que meça o tamanho dessa superfície, a superfície interna do triângulo, tá? Que é a área. Então, da mesma forma que a gente falou na aula passada que a letrinha que a gente usa para calcular a altura é o Hzinho, para calcular a área, normalmente áreas a gente escreve, pode ser um S maiúsculo, mas eu costumo usar muito o A maiúsculo, A de área, tá bom? S seria de space, do inglês é área também. Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui basicamente? A gente precisa lembrar uma coisa muito importante sobre área de triângulo, tá? Essas aulas não vão ser direto ao ponto. Eu quero tentar esmiuçar as coisas com vocês. Até porque nas aulas que eu trabalho com os meus alunos, normalmente eu tento fazer isso. Para o aluno ele conseguir entender o porquê da coisa, tá? Então, como é uma aula em vídeo, vocês podem avançar, vocês podem parar no momento que vocês quiserem. E, obviamente, depois que vocês conseguirem pegar a explicação como um todo, eu creio que vai ficar fácil de conseguir entender o passo a passo, mas vocês não vão ter pontas soltas. A ideia é essa, vocês conseguirem amarrar todo esse conhecimento, do início ao fim. Tá? O que acontece? Quando a gente fala de área do triângulo, tá? A gente não costuma, na verdade, calcular a área do triângulo só pela fórmula base vezes altura sobre 2. Em alguns triângulos específicos, a gente tem outras fórmulas para calcular a área do triângulo, tá bom? O triângulo equilátero é um desses casos. Existe uma fórmula direta para a gente calcular a área desse triângulo, tá? Apesar de que no final eu vou mostrar para vocês uma forma que eu costumo usar. E eu prefiro fazer assim porque eu acho que fica até mais fácil. A gente não tem que ficar recorrendo o tempo todo à fórmula da área do triângulo equilátero. A gente só tem que lembrar da fórmula da altura do triângulo equilátero, tá bom? Mas vamos lá. O que a gente vai ter aqui para poder entender? Primeiro de tudo, né, por que a gente chega naquela fórmula de base vezes altura sobre 2? Pensem que a gente tem um retângulo, tá? E eu quero calcular a área desse retângulo. Como é que eu calculo a área desse retângulo, gente? Eu simplesmente vou ter que fazer o quê? Multiplicar a dimensão, essa dimensão aqui, né? Um dos segmentos desse triângulo, que a gente chama de base, tá? A gente usa normalmente a letra Bzinha, de base, pela outra dimensão dele, que é essa altura. É uma dimensão vertical. Tá? Aqui a gente usa o Hzinho também. Beleza? E aí, para calcular a área desse retângulo, a gente faz o quê? Multiplica a base pela altura. Tá? Pode parecer estranho isso também, tá? A gente tem como voltar mais ainda do que isso para poder entender melhor essa noção de área. Mas eu acho que isso daqui, a maior parte das pessoas, pelo menos lembra. Tá? Então vamos partir daqui.
E a área do retângulo, ela é multiplicar a dimensão horizontal pela dimensão vertical, a base e a altura desse retângulo. O que acontece? O triângulo nada mais é do que a metade de um quadrilátero. Ou seja, se eu pegar esse meu retângulo e dividi-lo passando, né, passando por pontos que não estão adjacentes, tá? Esse ponto daqui, ele é adjacente a esse de cima e esse aqui. Mas esse daqui, ele não forma um lado. Quando eu ligo esses dois pontos, eu formo uma diagonal. E quando eu formo essa diagonal, eu formo esses dois triângulos, tá? Que são idênticos. Tá? Quando a gente divide um quadrilátero passando por uma diagonal, a gente forma dois triângulos idênticos. Dois triângulos que são, cada um, né, a metade do retângulo todo. Então, esse triângulozinho daqui, ele é a metade do retângulo todo. Tá? Ou pode ser o outro também, se ficar fácil para vocês verem. Tá? Talvez fique até melhor, porque está mais perto aqui dessas dimensões B e H, essas letrinhas que correspondem à base e à altura. Tá? Então, o que acontece? Como é que eu calculava a área do retângulo? Fazendo a base vezes a altura. Como cada triângulo é metade de um retângulo, nessa noção que a gente tem aqui, tá? Quando a gente passa uma diagonal num quadrilátero e forma os dois triângulos, cada triângulo é metade do retângulo. A área do triângulo também vai ser metade da área do retângulo. Logo, a nossa área do nosso triângulo, tá bom? Vai ser essa noção de base vezes altura, que era a área do retângulo, tá? Divididos por 2. Então, basicamente aqui a gente vai ter a fórmula da área do triângulo. De qualquer triângulo, na verdade, tá? Essa aqui é a nossa forma mais base de calcular a área do triângulo. Que a gente também pode usar ela, tá bom? Para o nosso triângulo equilátero. Na verdade, a gente começa a nossa explicação em cima dela. Tá? Essa expressão aqui ela é extremamente importante para a gente conseguir seguir adiante na explicação do triângulo equilátero. Por quê? Tá? Porque agora a gente vai usar as informações do triângulo equilátero para calcular a área dele usando apenas o valor do lado do triângulo equilátero. É como se assim, a gente precisa de base e altura, beleza. A nossa base, aqui seria o Azinho, como a gente viu na aula passada. E a nossa altura, o Hzinho, que também tem uma expressão para ele. Tá? Mas se tivesse uma expressão de área que usasse só o Azinho, só o lado do triângulo equilátero, é o que acontece aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar por essa fórmula da área do triângulo, um triângulo qualquer, tá? Base vezes altura sobre 2. Tá bom? A gente quer aqui uma expressão para a área do triângulo equilátero agora. Vamos entender uma coisa. A nossa base do triângulo, o nosso Bzinho, o que vai ser a base para esse triângulo? Como a gente montou a altura sendo um segmento vertical, ela está apoiada sobre esse segmento horizontal. Vocês podem pensar como se fosse o chão, o solo, tá bom? Esse segmento que está normalmente apoiado na horizontal, a gente pensa, tá, de forma até lógica, que é a base. A base é onde você está apoiado. E aí, esse segmento BC vai ser a nossa base, que a gente já deu um termo para ele. É esse Azinho. Tá? O Azinho é o nosso lado do triângulo. Tá? Todos os polígonos regulares que a gente tem em todos os lados iguais, como o triângulo equilátero é um deles, a gente costuma dar uma letra para definir todos os lados, que todos são iguais, então uma letra só já basta. E essa letra pode ser o Azinho, pode ser o Lzinho, que envolve o lado. Tá? Nesse caso, eu usei o Azinho. Então, a base, a gente vai dizer que é o Azinho. Tá? A gente vai substituir na nossa fórmula depois esse B pelo Azinho, que é o lado do triângulo equilátero. Tá bom? E, né, vamos substituir também nessa fórmula da área o Hzinho, que é a altura, que a gente já viu uma expressão para ele. A gente calculou na aula passada, que está aqui em cima. É o Azinho raiz de 3 sobre 2. É o lado do triângulo equilátero vezes a raiz de 3 divididos por 2. Então, vou escrever aqui. Ó.
3 sobre 2. Tá bom? Tendo em vista essas duas informações, deixa eu botar assim, talvez fique melhor para vocês verem, né? Eu vou substituir, tá? No Bzinho o Azinho, no Hzinho o A raiz de 3 sobre 2. Como é que vai ficar isso daqui? Deixa eu escrever para vocês. Vai ficar o Azão de área, tá? Igual. A nossa base vai ser esse Azinho vezes o nosso A raiz de 3 sobre 2. Então, vamos ter que escrever dessa forma. A raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Lembrando que é uma fração. Né? O meu numerador sempre tem que estar alinhado com o meu outro termo, que não é fração. Né? Não posso alinhar o denominador com outro termo. Não poderia botar o denominador mais para cima. É o numerador dessa fração que tem que estar alinhado com o Azinho. Tá? Só que isso aqui tudo é esse numerador daqui. Então, isso daqui tudo ainda tem que estar sobre 2. Tá bom? Então, eu vou botar aqui, ó, sobre 2. Beleza? Tranquilo? Por enquanto é isso. O que a gente vai fazer aqui para a gente continuar? Primeiro, vou fazer bem passo a passo para vocês entenderem. Esse A, como a gente viu na aula passada, apesar da gente não ter que fazer nenhum processo de fração equivalente aqui, é importante vocês lembrarem que se eu estou fazendo algo com fração, eu preciso que o meu outro que não é fração também tenha cara de fração, para eu fazer os meus cálculos com fração, tá? Porque tem uma fração. A fração impõe que os outros se comportem como fração também. Então, esse Azinho, como ele não tem nada embaixo, eu posso torná-lo uma fração botando sobre 1. Tá bom? E aí, como a gente tem uma multiplicação de fração, que é o caso que a gente tem aqui desse lado direito da nossa equação, a multiplicação é mais fácil, porque ela basicamente envolve a gente multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. E aí, no final, a gente vai ter uma fração em que o numerador é a multiplicação desses numeradores e o denominador, a parte de baixo, a multiplicação desses denominadores. Tá bom? Então, vou escrever mais aqui embaixo. Esse Azão de área é igual a... Vamos multiplicar o A pelo raiz de 3. Na verdade, o A pelo A, né? Multiplico duas letras iguais, A vezes A, isso aqui é A ao quadrado. Tá? É que nem quando a gente faz 3 vezes 3, vocês vão falar que é 9, né? Tudo bem, é 9 também. Mas multipliquei duas coisas iguais, eu posso escrever isso na forma de potência. 3 ao quadrado, que também é 9. Tá bom? A gente pode ir para a resposta inteira, a gente pode ir para a resposta de potência. Coisas iguais se multiplicando, a gente pode sempre tornar aquilo, esses termos todos multiplicando, num termo só, em forma de potência. Tá? É o nosso caso ali. Então, A vezes A é A ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter o nosso A ao quadrado. O raiz de 3 repete, certo? O denominador dessa fração aqui, dessa multiplicação de frações, é 1 vezes 2, que é 2, certo? E tem um outro sobre 2. Esse sobre 2 lá de baixo. Vamos botar ele até maior. A barra da fração até maior, tá bom? Porque isso daqui é isso daqui. Resolvido. Beleza? Então, vamos terminar aqui desse lado, né? Vamos passar para cá. Opa. O que a gente vai ter aqui agora, então? Tá? A área vai ser igual. Eu gosto de fazer assim, porque fica até mais fácil de vocês verem quando tem esses casos com muito denominador, muita fração, tá? Essa parte, ela, por ter coisas com fração, e às vezes coisas com raiz e potência, é bom que vocês entendam, não só a demonstração por si só, mas esses processos no meio do caminho, porque tem muitas questões que a gente tem que fazer esses processos também. A diferença é que às vezes a gente não vai fazer só literal como a gente está fazendo aqui. Tem os números inteiros, tem as outras raízes que podem ser o nosso Azinho, e aí a questão toda ela vai caminhar para um cálculo numérico, vamos dizer assim, e não um cálculo literal, que é o que a gente está fazendo. Tá? Numérico, quando você está querendo achar uma resposta numérica. Literal, quando você está querendo achar uma resposta que não te dê um número de cara, te dê uma expressão. Tá bom? Como a gente achou aqui para o H. O H
ele é igual ao A raiz de 3 sobre 2, sendo o A o lado do triângulo equilátero. É até legal botar isso aqui, né? Às vezes ajuda quem está vendo esse Azinho. O que é o Azinho, né? Apesar de estar desenhado aqui, né? É o lado do triângulo equilátero. Às vezes a gente escreve só as fórmulas. E lembre que as fórmulas nada mais são do que uma simplificação do que vocês vão ter que trabalhar em cima de alguma figura, de algum padrão. Tá? A matemática ela é cheia de padrões. Então, vocês só reconhecerem às vezes as fórmulas, confunde, esquece. Escrevam também o que significa cada coisa. Tá? Isso ajuda vocês conseguirem decifrar melhor essa fórmula e não só decorar. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora com essa fração de fração? Tá? Essa primeira fração, a gente reescreve ela assim. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sobre 2, desculpa. Não esqueçam que o A ao quadrado e o raiz de 3, eles estão se multiplicando. Eles ficam juntos, mas eles, na verdade, estão se multiplicando. Vocês poderiam botar A ao quadrado, bolinha de vezes, raiz de 3. Tá? Esse sobre 2, lembre que toda fração é uma divisão. Então, vocês poderiam escrever esse sobre 2 dessa forma. Divididos por 2. Certo? Por quê? Vou até botar assim, é o símbolo mais clássico da divisão. Por que eu estou botando assim? Para relembrar vocês uma propriedade importante. Que é o quê? Toda vez que vocês estão num processo de... Vou botar assim em azul, vamos lá, talvez fique mais fácil. Toda vez que estão num processo de fazer uma divisão que esteja com alguma fração, né? De novo, tem uma fração envolvida, eu tenho que fazer uma divisão. Tá? É a última operação com frações. Das 4, né? Você tem que fazer lá 2 terços. E vocês vão dividir isso por 4. Tá bom? Poderia ser dessa forma aqui também, ó. 2 terços sobre 4. Tá bom? Eu poderia reescrever isso aqui dessa forma. 2 terços divididos por 4 na horizontal, em vez de ser embaixo. Tá? Toda vez que a gente tem essa divisão, vou botar assim, ó. Divididos por 4. Toda vez que a gente tem uma divisão e tem uma fração ali nesse processo de cálculo, primeiro, a gente já falou isso outras vezes, transforma esse número que não é fração numa fração. Então, o 4 só está 4, tem que botar aqui o sobre 1. Sempre sobre 1 quando não tem nada. Tá bom? E toda vez que vocês têm uma divisão com frações, vocês não vão fazer a divisão com frações. A divisão com frações ela não é uma operação para ser feita direto assim, tá? Quando envolve fração. Não, a gente vai converter a divisão na operação inversa. O processo aqui vai ser esse. Tá? A gente vai repetir quem não está dividindo, que é o 2 terços, e vai pegar essa divisão por 4 e vamos tornar ela uma multiplicação. Vou botar a bolinha de vezes só. Tá? E o meu 4 sobre 1, que era o meu 4, a gente vai inverter também. A gente inverte a operação da divisão e a gente inverte a fração. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 1/4. Beleza? É esse esquema que a gente vai usar aqui. Tá? Quando a gente tem uma divisão de frações. Ah, mas não era uma divisão por uma fração, era por um número inteiro. Beleza, mas tem uma fração no meio desse processo de divisão. Divisão de frações, né? Se tem uma fração envolvida, o outro que não é fração tem que se comportar como fração. E aí, quando não tem cara de fração, né, é só tipo um número inteiro ou um termo sem fração, vocês botam sobre 1. E pronto, vocês fazem todos os outros processos que precisam fazer. Vocês já repararam isso, né? Na soma de frações, na multiplicação, na divisão agora também. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui basicamente é essa divisão por 2, que era aquela fração zona, a gente bota aqui sobre 1. E vamos repetir esse primeiro cara. E
aqui, essa fração que vai dividir, esse 2 sobre 1 que vai dividir, vai virar uma multiplicação e a fração vai inverter. Numerador com denominador. Eles vão trocar de lugar. Então, essa área vai ficar como? A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá bom? Como já era, vezes o inverso de 2 sobre 1, que é 1 sobre 2, tá bom? A gente troca o numerador com o denominador de lugar. Só reparar que em cima estava o 2 em cima e agora embaixo, né? Nessa continuação da nossa equação, o 2 foi para baixo. Ele estava em cima, foi para baixo. O 1 estava embaixo, foi para cima. Beleza? E a operação inverteu. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Ok? E de novo temos uma multiplicação de frações, que a gente fez aqui. Então a gente multiplica em cima. A nossa área vai ser isso aqui tudo vezes 1. O vezes 1 não altera o resultado de multiplicação. Tá bom? É o elemento neutro da multiplicação. 1. Então, a gente repete o a ao quadrado, raiz de 3. E essa multiplicação desse 2 com esse 2, 2 vezes 2, 4. Pronto. Essa é a nossa expressão da área de um triângulo equilátero. E reparem, ela, que nem lá a expressão da altura, ela está só em função do lado do triângulo equilátero, do Azinho. Beleza? Então, se você tem um triângulo equilátero que tem lá um lado 10 centímetros, para você calcular a área, basta você substituir o 10 aqui nesse Azinho, que aí você vai conseguir direto calcular a área. Tá bom? E é um processo que... A verdade é, a área do triângulo equilátero ela é uma fórmula que, em alguns casos, ela é útil você tê-la direto. Tá? Em outros, eu prefiro usar direto a fórmula base do triângulo, base vezes altura sobre 2. Por quê? Porque se você tem um lado do triângulo equilátero, você pode calcular a altura. É uma fórmula talvez um pouco mais simples. E depois você simplesmente calcula esses dois, né? Isso aqui já vai ter dado valor, por exemplo, 10 centímetros. Calcula a altura, joga o 10 aqui, 10 raiz de 3 sobre 2, dá para simplificar o 10 com 2, fica 5, raiz de 3. Pronto, você substitui esses valores nessa fórmula da área e acabou. Tá? Só que dessa forma, você tem que calcular a altura do triângulo equilátero. Tá? Meio que, para calcular a área, você não precisa da fórmula da área do triângulo equilátero. Tá? Essa demonstração é legal, ela é importante, mas você pode fazer de uma forma que você não precisa usar essa fórmula. Você só calcula esses dois caras, né? Um deles vai ser dado, obviamente, o outro você calcula, e você vai lá e substitui na fórmula base da área de um triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Tá bom? Enfim, é isso. Essa é a explicação sobre área de triângulo equilátero. São informações importantes, tá? Porque a gente, obviamente, trabalha com triângulo equilátero em muitas situações, tá? Mas vocês veem que dentro dessas duas demonstrações que eu fiz nessas aulas, a gente trabalhou com outras coisas também. As frações, que são importantes, que a galera tem um receio de trabalhar, tá? Mas não só isso. A gente trabalhou também com essas fórmulas de altura do triângulo equilátero, que envolveu a gente olhar para o triângulo retângulo. Tá? Tem um triângulo retângulo dentro de um triângulo equilátero. Envolveu a gente lembrar também que a área de qualquer triângulo é a metade da área de um quadrilátero. O quadrilátero mais básico, né, que pega coisas ali que não são exatamente todas iguais, que é o retângulo, que tem a base e a altura, né, para a gente calcular a área dele. O triângulo ele é sempre a metade desse quadrilátero. Então, se você sabe calcular a área de um quadrilátero, a área desse triângulo é metade da área do quadrilátero. Tá? É daí que surge esse sobre 2 da nossa fórmula da área do triângulo. Beleza? E, obviamente, essas condições de frações, multiplicação e divisão. Que quando às vezes as contas vão ficando com muita fração, por exemplo, vocês têm que começar a recorrer para esse formato de divisão aqui, horizontal, ao invés de divisão por fração, né, na vertical. Porque fica mais fácil de visualizar, vocês vão usar a regra da divisão de frações, que é vocês inverterem essa fração e tornar essa divisão uma multiplicação, tá bom? E aí, com a multiplicação fica tudo muito mais fácil. Eu acho que a operação, eu diria assim, é mais fácil com frações, porque não envolve você fazer muita coisa.
Fora que você ainda pode fazer o cancelamento, tá? Que é um processo que a gente acabou nem fazendo aqui nessa demonstração, mas em muitas contas a gente usa, né? Como eu falei para vocês, se vocês tivessem um lado de um triângulo valendo 10 centímetros, tá? Vou fazer um exemplo bem rapidinho aqui, ó. Se vocês tivessem um lado de um triângulo equilátero, tá? Aquele azinho valendo 10 centímetros, para achar a altura do triângulo equilátero e, consequentemente, a área, tá? Da forma que eu expliquei para vocês, não tendo que usar essa fórmula, tá? A altura vai ser o quê? Substitui o A por 10, raiz de 3 sobre 2, tá bom? E aqui a gente faz uma simplificação. Ou seja, 5 e 1, né? Simplificou, a gente dividiu ambos por 2, só bota o resultado em cima e embaixo, tá bom? Isso é como se fosse o cancelamento, é mais ou menos ali, né? Não é exatamente o cancelamento, mas o processo de simplificação de uma fração por si só é parecido com o processo de cancelamento que envolve duas ou mais frações, tá bom? Acabou não acontecendo aqui nessa situação, mas é muito possível de acontecer quando vocês estão trabalhando com frações que estão apenas se multiplicando e tem o denominador embaixo. Se tiverem somas e subtrações, aí é outra história. Aí vocês não podem fazer esse processo de uma vez só. Tá? Mas em uma outra aula eu posso tentar trabalhar alguma coisa com vocês nesse sentido de fatoração. Tá? Porque aí para fazer esse cancelamento, teria que envolver um processo de fatoração, tá? Quando tem somas e subtrações. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula basicamente completa aqui de altura e área do triângulo equilátero. Para quem está estudando matérias que envolvam esse cálculo com triângulo, seja em geometria plana, em geometria espacial ou geometria analítica, é um conteúdo importante e eu acho que todo mundo é indispensável esse conhecimento, assim como outros básicos também, mas é um conhecimento que às vezes fica um pouco nebuloso por ser uma coisa muito específica ali da geometria, mas é uma coisa específica e importante. Então é bom que todo mundo saiba. Beleza? É isso. Um abraço para todo mundo. Até mais.